Então, só para a gente dar um retrato da desigualdade social brasileira, no que remete à questão da pandemia do coronavírus e a questão do tratamento para ela. Então, esse retrato é necessário para que a gente tenha uma noção basilar de como o Covid, como a pandemia, como a desvalorização, como a Soraya trouxe aí do SUS, ela causa impactos principalmente na parcela mais pobre da população. Então, segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2019, com base em dados no ano de 2018, metade da população brasileira tinha renda mensal média per capita menor do que o salário mínimo. Então, imaginem que metade da população brasileira no ano de 2018 viveu com menos do que o salário mínimo de renda média mensal durante o ano. Então é algo absurdo. Isso daí mostra e evidencia como é a desigualdade no Brasil, sendo que 1% dessa população viveu com mais de 27 mil reais por mês de renda mensal. Ok? Óbvio. Renda média, perdão. Mensal por mês é a mesma coisa, não vou ser redundante. Mas então, o que isso tem a ver com a pandemia? Quando surgiu o quadro pandêmico, as orientações sanitárias eram: fiquem em casa e mantenham o isolamento social. Só que vamos lá, se uma família, e nós conhecemos as periferias, muitos de vocês são da periferia, eu sou de uma periferia também, e nós vemos qual que é a nossa realidade. Nós vemos qual é a realidade do nosso bairro. São casas pequenas com muitas pessoas. Como seguir uma orientação de fiquem em casa, você não tem condição financeira suficiente para bancar sua permanência em casa? Sendo que, por parte do Estado, não vieram recursos suficientes para manter essas pessoas em casa. Como manter isolamento social, sendo que você não vai conseguir sair para trabalhar e sendo que na sua casa é um aglomerado de pessoas, sendo que na sua casa vivem 5, 6, 7 pessoas. Então, essa daí é um impacto da pandemia para essa população mais carente, para essa população mais pobre. Uma pessoa que vive com R$ 820 mensais lá no ano de 2018, ela não conseguiu mudar o seu quadro de 2 anos para cá. Então, a metade da população ela continua vivendo nessa condição precária e ela não consegue nem se manter em casa porque não tem recursos financeiros suficientes e também não consegue manter o isolamento social. Pode passar, por favor. Isso daí é só para mostrar para vocês que essa informação foi tirada do IBGE, do CBC mesmo. Então é só o infográfico que eles trazem lá pela agência de notícias do IBGE, tá, gente? Pode passar, por favor. Esse retrato da desigualdade ele já havia sido falado lá por Carolina Maria de Jesus e ele é muito evidente no estado de São Paulo. A Soraya Ellen trouxe o dado, ela citou que viu uma reportagem, só que ela não trouxe a reportagem. Então tá aqui. Não sei se é a mesma, mas é bem semelhante sobre. Vamos lá, primeira citação da Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, nascida em Minas Gerais, mas com livros publicados no Rio de Janeiro e que morou muito tempo em São Paulo. Ela diz que classifica São Paulo da seguinte maneira: o palácio, no caso, onde fica o governador do estado, é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. Uma casa bonita, certo? A favela, os periferias é o quintal onde jogam os lixos. O que isso daqui representa? Não está tratando pessoas como lixo, mas está evidenciando como o Estado, isso daí não se situa só no estado de São Paulo, tá, gente? Estado Brasil como um todo, como eles marginalizam e como eles menosprezam, eles não dão, não valorizam de fato a população periférica, não dão condições básicas para a vida na periferia. Como que eu posso provar isso na situação atual? Então, de acordo com o Paulo Latuf, professor epidemiologista da USP, a proporção de mortes por Covid em São Paulo é 60% maior em bairros pobres. Então, se você pega o mesmo número de pessoas contaminadas pelo Covid num bairro rico e num bairro pobre, é 60% maior a quantidade de mortos no bairro pobre do que no bairro rico. Isso daqui realmente evidencia de que modo e como a desigualdade social ela é afetada por essa pandemia, ou como ela escancara a pandemia. Segregação socioespacial, esse título aí foi dado pelo Matheus, uma ótima alteração, por sinal. A gente consegue ver aqui como é o estado de São Paulo, essa divisão entre camada rica e camada pobre. Pode passar, por favor. Deus, se você quiser fazer alguma colocação, enquanto não. Então vamos lá. Só para, como eu disse para vocês, era uma análise quantitativa, ou seja, eu estou baseando em dados, eu não estou trazendo para vocês opiniões particulares. Isso daí são dados
pesquisados por, obviamente, profissionais da área, seja do jornalismo, seja da área da saúde. Então, de acordo com o Jorge Abraão, colunista tanto da Folha de São Paulo como da Rádio CBN, ele fala que existem alguns fatores que possibilitam maior estágio de contágio. Por exemplo, na população pobre. Menor acesso à saúde, péssimas condições de saneamento básico, isso daí é questão de água e esgoto, habitações precárias e a baixa renda média per capita. Então, você tem casas pequenas, habitações, no caso, precarizadas, muitas vezes sem serem feitas em alvenaria. Se você pegar as grandes periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, são casas que não são de alvenaria, são casas de madeira, por exemplo, barracos, vou colocar entre aspas aqui, muitas pessoas morando dentro, uma renda média per capita baixíssima, então, e péssimas condições de saneamento. Então, você não tem uso de máscaras. Naquele ambiente, você não consegue fazer com que a pessoa use máscara. A pandemia, para ela, é muito longe. Naquele ambiente, quando você se preocupa em encher a barriga, você não está preocupado em usar máscara e manter a sua saúde. Porque a preocupação deles, obviamente, está em outra coisa. Está em manter a sua alimentação e manter a sua vida de outra forma, com trabalho, com alimento. Ok? Então, eu falei para vocês que lá no começo, sobre a peste negra, eu ia fazer uma relação. Então, lá, 2 fatores que possibilitaram a propagação da peste foi o quê? Grandes aglomerados urbanos, muitas pessoas vivendo em locais apertados e as péssimas condições de saneamento básico. Trago elas aqui, evidentes, através da pesquisa do Jorge Abraão. Péssimas condições de saneamento, elas continuam existindo mesmo 700 anos depois da peste negra. Então, ainda existem locais. Se você não mora num local como esse, se você nunca visitou um local como esse, então você precisa sair da sua bolha de reclusão e pelo menos abrir a mente para ver que esses locais existem de fato. Locais onde você não tem saneamento, locais onde você tem muitas pessoas morando em espaços pequenos e em habitações precárias. E de acordo com a Fiocruz, que é uma das principais agências de pesquisa do país, as principais ou os maiores afetados por essa desigualdade e pela pandemia são indígenas e quilombolas, como a Sora Ellen já havia me antecipado e dito, e também os moradores das favelas e pessoas em situação de rua. O Matheus vai completar quanto a isso. Só uma coisinha aqui, gente. Quando o Estado não traz subsídios necessários para a manutenção da vida na periferia, a própria comunidade faz isso. Então, sistemas voluntariados como esse do Cursinho para Todos, que é relacionado à educação, e outros voluntariados, outras ONGs, são elas quem levam ou tentam dar esse suporte para a população periférica, uma vez que o Estado não fornece isso. Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês uma definição mais sociológica a respeito de como a gente pode referenciar essas pessoas. Vocês que vão fazer redação, não basta usar o termo morador de rua, que aliás já é um termo extremamente estereotipado. Então, nós temos aqui 2 reflexões de 2 autores. O primeiro é Marx, que vocês já devem conhecer. Ele tem toda uma reflexão a respeito da sociedade capitalista e ele classifica essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social como lupenproletariado. Vocês já devem saber que o proletariado é o trabalhador. O lupenproletariado, para Marx, é a pessoa que está à margem dessa situação. Num capítulo lá do livro dele, Ideologia Alemã, ele classifica o lupenproletariado como o proletariado que não tem consciência de classe. O que isso significa? Que ele não sabe que ele pode ser trabalhador, porque ele não se enquadra nesse caso. Por que ele não se enquadra? Não é porque ele não quer, porque a gente sabe que na estrutura burocrática do nosso sistema capitalista, a gente percebe que para você entrar no emprego, não basta você querer. Você passa por uma série de trâmites, uma série de processos, e muitas vezes essas pessoas são barradas nesse processo. O cara que não tem água para tomar banho, o cara que não tem RG, o cara que não tem roupa, ele consegue passar numa entrevista de emprego? Quando consegue, ele tem dinheiro de vale transporte, porque eu não sei se vocês sabem, você não começa o emprego e já recebe salário. Você tem que trabalhar um mês inteiro para depois você receber salário. Ou seja, o cara muitas vezes tem que bancar do próprio bolso o transporte e a alimentação dele nesse primeiro mês. Se é o primeiro emprego dele na vida, ele não tem acesso a isso. É por isso que Marx utiliza essa classificação de o proletariado que não tem consciência de classe. É porque ele não sabe que ele pode ser um proletariado, que ele pode ser um trabalhador, porque isso foi tirado dele. Então, classificando bem para vocês essa ideia de lupenproletariado, são essas pessoas que vão morar em situação de miséria e estão totalmente excluídas do mercado formal de trabalho.
Uma outra classificação que vocês podem utilizar em redação também é uma classificação do sociólogo Bauman, que é o termo párias da sociedade. Pária significa marginalizado, ou seja, pensem vocês que no centro do mercado de trabalho tem as pessoas que têm todas as condições necessárias para trabalhar. O pária é a pessoa que está afastada. Aliás, foi tornada afastada, ela não está afastada porque ela quis. Então, uma coisa muito evidente na leitura desses dois autores é que muitas dessas pessoas, para uma certa elite econômica, elas são tornadas invisíveis. Só que elas não são invisíveis, e nem para o vírus. Para o vírus, elas também não são. Então, se a gente não se atentar a essas pessoas, elas podem ser vetores de contaminação. A gente pode muito bem ter uma ideia lá de segregação socioespacial. Eu tenho a favela e eu tenho um condomínio fechado. Mas até que ponto esse condomínio é efetivamente fechado? Para o vírus, ele não é. Então, se a gente não tiver uma visão mais atenta a essas pessoas, a gente está trabalhando com noções de risco à saúde pública. Porque, como a Ellen disse, se a saúde ela é pública, ela é de todos, inclusive dessas pessoas. Tá? Então, só fechando essa parte para vocês.